Nós estamos iniciando hoje mais uma atividade na Casa Espírita, no SESB, que é o Evangelho no Lar, para que todos aqueles que nos acompanham de forma virtual ou presencial possam realizar conosco o Evangelho em suas casas, em seus próprios lares. Nosso Evangelho ocorrerá todas as segundas-feiras às 20 horas, mas ficará gravado para aqueles que quiserem escolher um dia de sua preferência, possam acompanhar conosco o Evangelho. Nós iniciaremos com perguntas e respostas para sanar as dúvidas, as dificuldades que podemos ainda ter em relação ao Evangelho e que são importantes para a realização. Mas caso não esteja aqui a sua dúvida, caso venha a surgir dúvidas durante a realização do Evangelho no seu lar, por gentileza, nos deixe nos comentários que nós iremos responder todas as dúvidas com o maior prazer. Então vamos às dúvidas. Se você me perguntar por que devemos realizar o Evangelho no lar, nós nos dedicamos muito tempo do nosso dia e da nossa semana apenas para a matéria e nos esquecemos muitas vezes de nos dedicarmos ao nosso espírito. Assim, a prática do Evangelho no lar tem por objetivo nos sintonizar ao verdadeiro sentido da nossa existência, que é nos evangelizarmos com Jesus. Então, a prática do Evangelho no lar é para trazer Jesus e seus ensinamentos para dentro do nosso lar. O que nós precisamos fazer para realizá-lo? Primeiramente, reserve um dia da sua semana e um horário em que o Evangelho ocorrerá sem interrupções. É importante que ocorra sem interrupções para que tenha um melhor aproveitamento da lição, uma melhor compreensão, até porque estão presentes os nossos benfeitores, a equipe espiritual responsável pelo Evangelho, ali nos orientando, nos inspirando. Quem poderá participar do Evangelho no lar? Todas as pessoas que residem no lar podem participar, independentemente do grau de parentesco, ou mesmo se não houver grau de parentesco algum. Porém, devemos observar que o Evangelho no lar, ele é uma prática de amor. Por isso, não pode ser uma imposição. Deus não impõe nada a nós, nem mesmo que nos dediquemos a Ele. Então, dessa forma, todos os que ali estão devem estar de pura e espontânea vontade, exceto as crianças e aqueles que, por sua conta própria, não conseguem exprimir a sua vontade. Esses não precisam ser consultados, uma vez que não têm discernimento para decidirem por si mesmos. As crianças por ainda estarem em desenvolvimento e as pessoas enfermas mentalmente por não estarem na sua plena capacidade mental. E é importante que eles realizem o Evangelho, apesar da sua ainda fragilidade. Então, o que eu devo fazer se por acaso chegar a visita? Muitas vezes as nossas visitas, elas são encaminhadas ao nosso lar para ter a oportunidade de realizar conosco o Evangelho. Assim posso convidá-las para o culto do Evangelho no lar, porém sem obrigá-las, como já dissemos, se não quiserem participar. Mas nós devemos realizar o Evangelho mesmo assim, mesmo que chegue visitas, pois é o nosso compromisso com a espiritualidade, conosco mesmo, com os nossos benfeitores, com os espíritos que ali foram, necessitados como nós e a nossa família, esperando a realização do Evangelho. E se estivermos sozinhos em casa? O culto do Evangelho no lar, ele é um estudo para ser realizado em grupo, em família. Porém, a nossa família, ela pode ser composta de uma única pessoa. Eu posso morar só eu e um filho, só eu e um amigo. E nesses casos? Bem, nesses casos, a prática pode ser realizada por uma única pessoa. Mesmo que na casa resida uma ou várias pessoas, ela pode ser realizada por uma única pessoa. Porque ainda que aparentemente estejamos sós, fisicamente, nós nunca estamos verdadeiramente sós.
sempre estará, no mínimo, nós e os nossos benfeitores. Então, mesmo só realize o Evangelho no lar. Quanto à casa para a realização do Evangelho, o Evangelho no lar não é para a estrutura física da casa, ele é para a estrutura espiritual, que chamamos lar. Portanto, pouco importa quem é o proprietário do imóvel, desde que eu ali resida de forma permanente ou temporária e com aquelas pessoas eu conviva. Então, independe a estrutura física. E quando estiver viajando, o ideal é que esteja na sua casa no horário marcado. Mas caso isso não aconteça, realize o Evangelho no lar, onde quer que você esteja, mentalizando a todos que residem no lar, mentalizando as estruturas físicas do seu lar, realizando a limpeza psíquica do lar de forma mental. Entretanto, se não for possível realizar onde estiver, porque pode estar no trânsito, em algum lugar que seja inviável a realização do Evangelho, tente realizar ao chegar em casa. Caso não consiga, mesmo assim, porque não vai passar aquele dia em casa ou por qualquer motivo que seja, tente realizar naquela semana e na próxima semana manter o dia e o horário por você estipulado. Por que realizar sempre no mesmo dia e o horário? O Evangelho no lar deve ser realizado sempre naquele mesmo dia e horário, pois antes de tudo é um compromisso nosso que assumimos conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos benfeitores. Mas quanto ao dia e horário, com a nossa disciplina e a nossa assiduidade, torna-se também um compromisso dos nossos benfeitores e dos espíritos responsáveis por essa atividade no plano espiritual. Nas questões 16 e 19, no título sobre as evocações, no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, os espíritos respondem ao nosso codificador Allan Kardec sobre a questão da hora, do local, da importância da nossa disciplina para o comprometimento dos espíritos benfeitores conosco. Vale a pena você dar uma olhada para se esclarecer um pouquinho mais a respeito. Mas de antemão a gente pode dizer que os espíritos superiores, eles são muito ocupados, eles têm muitos afazeres no plano espiritual, uma vez que também são espíritos em evolução como nós, e também têm a sua própria evolução, trabalham para a sua própria evolução. Portanto, apesar de serem os nossos benfeitores, eles também têm as suas ocupações enquanto espírito. E eles não estão à nossa disposição só porque nós queremos. Tem que vir de nós uma contrapartida, uma finalidade útil e edificante. Assim, se nós queremos as orientações deles, precisamos também ter responsabilidade, disciplina, comprometimento. O Evangelho no lar, feito em outra residência, vale para minha? Toda atividade edificante é convertida em nosso benefício. Porém, cada pessoa deve realizar essa prática em seu próprio lar, principalmente porque é um momento de limpeza psíquica daquele lar e o auxílio aos espíritos ligados a nós e à nossa casa. É um momento que recebemos também em nosso lar os nossos irmãos já desencarnados que foram nossos familiares e que se encontram na espiritualidade. Posso realizar o Evangelho no lar em outro lar, a pedido do dono? Nós chamamos, no meio espírita, essa prática de Evangelho no lar intercessório. É quando nós nos colocamos na condição de intercessor daquele lar, passando a dividir a carga daqueles moradores conosco.
Por isso que toda prática de auxílio ao próximo, ela é bom que seja realizada com o amparo de uma casa espírita, de um templo religioso, da igreja, seja qual denominação for, enfim, de uma entidade religiosa, buscando ter o amparo espiritual daquele local. Nós nunca podemos realizar sós, e muito menos sem a presença dos moradores daquele lar, porque pode nos acarretar futuros problemas. Mas se alguém me convidar para realizar o evangelho no lar daquela pessoa, então eu não posso participar? Sim, pode participar, porque nesse caso os moradores estão te convidando para participar do evangelho. Eles não estão te convidando para você realizar o evangelho na casa deles. Não está te convidando numa condição de socorrista daquele lar, mas de participante. Nesse caso, pode sim participar. Por que a água no Evangelho no Lar? No livro Nosso Lar, o benfeitor Lísias vai explicar a André Luiz que, conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água ela é o veículo dos mais preciosos para os fluidos de qualquer natureza. Ele afirma: a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da vida mental. Será nociva nas mãos perversas, úteis nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódio e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então a água, ela é utilizada porque ela, por ser um elemento simples, ela absorve os resíduos, sejam eles os resíduos materiais, mas ela também absorve as emoções, os sentimentos de ódio, de amargura, de ansiedade. Nós sabemos que a água também pode ser utilizada para o alto passe. Quando nós estamos necessitados de um passe, não estamos nos sentindo muito bem, tristes, ansiosos, amargurados, nós podemos tomar um banho fazendo o nosso alto passe e a água também vai lavar esses fluidos. Então ela é um elemento muito importante, que nós desconhecemos todas as suas propriedades. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o benfeitor Aulus, ele vai dizer: a água potável destina-se a ser fluidificada, ou seja, colocar na água os fluidos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes, ou seja, dos que ali residem. Por intermédio da água fluidificada, continua Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Então a água ela se transforma em um medicamento. A água ela é tão importante para nós que, por receber as impressões dos fluidos mentais também, os nossos reservatórios de água, a nossa cozinha, onde estão os nossos alimentos, o nosso reservatório de água, seria o ideal que nós mantêssemos eles longe dos pensamentos, sentimentos, emoções negativas, porque a água vai absorver os fluidos mentais daqueles residentes, das pessoas que ali residem naquele lar. Então, se a gente quer uma água de boa qualidade, nós temos que manter o equilíbrio também perto daqueles reservatórios. Por isso, a água é utilizada no Evangelho no Lar. Não só a água pode ser utilizada, mas também um suco, um chá, um outro líquido. Mas nós utilizamos a água pela constituição molecular, simples, ponto. Só que se você quiser fazer um Evangelho no Lar com um outro líquido, não tem problema.
Se quiser fluidificar o alimento, também não tem problema, pode fluidificar também. O que devemos fazer após o Evangelho no lar? Após o Evangelho no lar, nós devemos manter os pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes em consonância com os ensinamentos do Cristo. Por que nós devemos manter esse equilíbrio? O Evangelho no lar, ele é um recurso do alto, de auxílio a nós e aos nossos irmãos desencarnados, sem dúvida. Porém, de nada adianta que realizemos o Evangelho no lar esperando apenas que os benfeitores façam a parte deles, sem que nós façamos a nossa parte. Os benfeitores podem ir ao lar, irão socorrer os nossos irmãos em desequilíbrio, retirarão dos nossos lares as energias deletérias, mas de nada adianta que eles venham, façam essa limpeza psíquica do nosso lar, sem que a gente mantenha a sintonia desse lar, essa vibração. Porque eles podem acabar de fazer a limpeza e nós, por sintonia, atraímos novamente para os nossos lares o desequilíbrio, os nossos irmãos ainda imperfeitos e inferiores, que estão ligados a nós de alguma forma. O dia neutra, nós que escolhemos qual energia vamos manter no nosso lar, o que nós queremos para dentro dos nossos lares. Então, o equilíbrio, manter o equilíbrio após o Evangelho no lar, é essencial para que a gente aproveite esse benefício que os benfeitores nos favorecem através da limpeza psíquica daquele lar. A escolha do livro. Para o Evangelho no lar, nós podemos escolher diversos livros, até porque o Evangelho no lar não é uma prática apenas espírita, ela é uma prática cristã. Portanto, pode ser realizada por qualquer cristão de qualquer denominação religiosa. Até porque não foi os espíritas que iniciou essa prática no mundo. Quem iniciou o Evangelho no lar, quem primeiro iniciou, foi Jesus Cristo, nosso mestre. Na casa de Pedro, através das escrituras da época, ele iniciou e implantou o primeiro Evangelho no lar. Então, nós apenas replicamos, como bons seguidores imperfeitos que ainda somos, mas como aprendizes do Mestre, nós realizamos o Evangelho no lar, em nossos lares, em nossa casa, pois ele nos ensinou a importância do Evangelho no lar. Então, qual livro pode ser utilizado? Pode ser utilizado a Bíblia, caso você seja católico, caso você seja protestante. Pode ser utilizado livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, entre tantos livros espíritas que têm por escopo o ensinamento de Jesus, o Evangelho do Cristo, um livro que traga uma reflexão moral. Esses são os livros que podem ser utilizados para o Evangelho no lar. No nosso Evangelho no lar, que iniciaremos, nós utilizaremos o livro Jesus no Lar. É um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito Ney Lúcio, onde traz várias lições e passagens do Cristo e algumas explicações que ele traz, nosso próprio mestre traz. Então, encontro vocês, vejo vocês para o nosso Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Se sintam desde já convidados e abraçados a esse trabalho conosco. Caso ainda tenham alguma dúvida, algo que queira ser esclarecido, por favor, nos mande mensagens no vídeo, deixe nos comentários, que assim que nós vermos, entraremos em contato para responder. Desde já agradeço, grande abraço, fiquem com Deus.